Olá, meu nome é Eduardo e essa é a sétima aula do curso Descomplicando o ECG. Na aula de hoje nós vamos aprender como que se calcula o eixo. Vou explicar três maneiras principais de fazer isso. Primeiro, é um método muito rápido, porém muito impreciso, e é o que a maioria das pessoas usam no dia a dia quando você não tem que laudar e simplesmente entender o que você está vendo no eletro. O segundo método é um método rápido e preciso, pela lógica, é um método muito útil no dia a dia quando você precisa laudar um eletro e saber com precisão maior qual que é o eixo. O terceiro método é um método muito lento, mas em compensação ele é o mais preciso de todos e daria o eixo num grau de precisão muito bom. Então vamos começar pelo primeiro método, que é o que a gente usa mais no dia a dia. A primeira coisa que a gente precisa fazer é relembrar do circuito que a gente colocou antes. Aqui é uma representação novamente do eletrodo bipolar. Aqui é a representação de apenas dois. Então aqui seria como se fosse o braço direito do paciente e aqui o braço esquerdo do paciente. E o coração aqui no meio. Veja que eu representei ele diferente das outras vezes porque a gente vai aprofundar um pouco mais sobre o que ele significa. Para isso, a gente precisa entender exatamente como que o eletro faz para registrar os impulsos que a gente percebe no coração. Então, lembrando que ele vai perceber diferenças de potencial entre os dois eletrodos, o voltímetro vai registrar essa diferença de potencial em uma folha. Lembrando que esses diferentes potenciais são percebidos em graus muito pequenos de variação. Lembre-se que precisa de 10 quadrados pequenos para falar de 1 milésimo de 1 volt, 1 milivolt. Então, o elétron é capaz de ver realmente pequenas variações da diferença de potencial entre dois eletrodos. Então, para relembrar como ele faz isso, eu vou redesenhar as cargas positivas para a gente ver as possibilidades. Lembrando que se as cargas positivas seguirem um trajeto reto entre um polo e outro, o que nós vamos ver no elétron é uma deflexão positiva. Então, como se fosse uma rápida ascendência. Se esses impulsos pararem ou cessarem, a gente voltaria a ver um composto isoelétrico. Mas imagine que aconteça o contrário. Se agora o que acontecer for um impulso que comece do lado contrário do coração, como se os impulsos nascessem do lado esquerdo e fossem para o direito, o que nós veríamos, na verdade, seria uma deflexão negativa. E se esses impulsos parassem, a gente voltaria para o componente isoelétrico. Por último, se o impulso viesse de cima para baixo, completamente perpendicular, a uma linha que cruzasse esses dois eletrodos, o que aconteceria é que o registro permaneceria isoelétrico ou teria um componente dielétrico, mas com amplitude igual para um lado e para o outro, como se não tivesse mudado absolutamente nada. Se os impulsos estiverem predominantemente indo uma trajetória compatível com a derivação que nós estamos estudando, o complexo QRS vai ser predominantemente positivo e os impulsos estão indo nessa direção. Se eles estivessem indo nessa direção, mas no sentido contrário, ele seria predominantemente negativo, e se ele tivesse exatamente perpendicular aos dois eletrodos, seria um impulso isoelétrico. Agora vamos colocar um círculo para ter uma noção melhor do que a gente está falando. Bom, se a gente colocar um círculo, a gente pode ver que ele é dividido em vários ângulos. No sentido horário, os ângulos são crescentes, no sentido anti-horário, os ângulos decrescentes. Com isso, a gente pode delimitar qual que é o ângulo da maioria dos impulsos elétricos que estão indo no paciente a partir dos componentes elétricos que a gente vê no ECG. Vai ficar mais claro quando a gente usar um exemplo. Então vamos começar com a derivação 1. A gente sabe que a derivação 1 passa exatamente no 0 grau e ela indica para a gente bem os impulsos que vão da direita para a esquerda, como um ECG positivo. A gente já viu que os impulsos normais no ECG da derivação 1, que segue esse caminho, vão ter no ECG um impulso que vai ser muito parecido com uma grande deflexão positiva, uma pessoa normal, seguida de uma pequena deflexão negativa, que seria a despolarização do ventrículo direito, voltando para um componente isoelétrico. Isso daqui a gente esperaria ver na derivação D1. Certo? O que isso fala para a gente? Se a derivação é positiva,
nesse sentido, então quer dizer que os impulsos estão indo para esse lado do círculo. Então a gente sabe que o eixo principal está em algum lugar nesse lado. Por quê? Se os impulsos estivessem indo para o lado contrário, o que a gente esperaria seria uma deflexão negativa aqui no ECG. Então, se esse paciente nosso, por um acaso, tivesse uma deflexão negativa, então se tivesse um composto com uma grande deflexão negativa depois de zero elétrico, a gente saberia que o eixo dele estaria desse lado. O problema de só olhar essa derivação é que ela é extremamente imprecisa, uma vez que a gente sabe que o normal de um paciente está entre 90 e menos 30. Então esse paciente pode estar com um grau diferente de menos 30, com um desvio para a esquerda, e ainda assim a gente achar normal só porque o D1 deu mais positivo do que negativo, indicando que a maioria dos impulsos está indo para esse lado. Por isso, usar só uma derivação não é uma boa opção para poder fazer cálculo do eixo de um paciente ou analisar um ECG. Mas vamos pegar isso que a gente aprendeu e exportar para mais uma derivação. Agora vamos falar do AVF. Pelo que a gente já falou antes, o AVF ele já costuma ter também um complexo predominantemente positivo, seguido por um complexo negativo pequeno. Ele é muito semelhante a D1. Bom, o que isso importa para a gente? A gente sabe que no AVF, ao despolarizar, predominantemente positivo, seguindo essa mesma lógica, faz com que o eixo esteja em algum lugar aqui embaixo. Então vamos tomar essas duas derivações. AVF despolarizando e formando um composto positivo, fazendo que o meu eixo está em algum lugar aqui. E se eu pegasse D1, também despolarizando, predominantemente positivo sobre o negativo, falaria que meu eixo está em algum lugar por aqui. Então, se os dois forem positivos ao mesmo tempo, por conclusão lógica, meu eixo tem que estar obrigatoriamente em algum lugar entre o 0 e 90. Por isso, quando você pegar uma faixa de ECG e olhar rapidamente, se o AVF e o D1 tiverem positivos, então obrigatoriamente a faixa do paciente, a maioria dos impulsos elétricos, vai estar dentro do grau de normal, entre 90 e menos 30. No caso, ele estaria entre 0 e 90. Mas vamos tentar complicar um pouco as coisas. Agora nós vamos analisar, para treinar, um próximo paciente. Eu vou dar um exemplo para a gente colocar dentro do gráfico e ver se esse paciente é normal ou não. Bom, primeiro vamos colocar o eixo D1. D1 dele está aqui. Agora nós vamos colocar o AVF. Bom, olhando só esses dois, a gente sabe que se D1 é positivo, para onde que tem que estar o eixo? Para esse lado daqui do gráfico. Se AVF é negativo, para onde que está o eixo? Para esse lado daqui. A gente pode falar se o paciente está com um desvio de eixo só por esses dois? A gente não pode falar exatamente porque o grau de normalidade passa pelo menos 30. O eixo tem que estar desviado acima daqui para um desvio de eixo para a esquerda. Então a gente vai precisar de mais uma derivação. Qual derivação que passa entre o menos 30 e o menos 50? A gente sabe que quem passa aqui é o AVL. Só que o AVL ele daria positivo indo em direção ao braço esquerdo. Nós queremos o perpendicular a ele. Nós queremos uma derivação que seja perpendicular ao AVL. Essa derivação é a derivação que passa pelo 60, que é a derivação D2. Então, ótimo. A derivação D2 desse paciente, supostamente, vai estar positiva. Então, D2. Com D2 positivo,
a gente sabe que o eixo vai estar em algum lugar perpendicular aos 60 graus. Como é que eu sei que é perpendicular a 60 graus? 60 menos 90 dá menos 30, 60 mais 90 dá aqui no 150. Então o eixo obrigatoriamente vai estar entre menos 30 e 150. Então vamos desenhar. Se D1 fosse vermelho, a gente falaria que o eixo estaria entre esses quadrantes. Se a gente considerasse o AVF como um rosa, a gente falaria que o eixo está aqui em cima. Agora, se a gente considerasse o último dos eixos, D2, como um verde, a gente saberia que o eixo está aqui. Então, por exclusão, a gente sabe que a interseção deles é essa daqui. Então, meu eixo desse paciente vai estar entre 0 graus e menos 30. Esse é o método mais rápido de tentar analisar qual o eixo do paciente. Então, um paciente que tenha D1 positivo, AVF negativo e D2 positivo vai ser normal. O paciente que tenha D1 positivo e AVF predominantemente positivo também vai ser normal.